Olá, muito boa tarde aos nossos amigos da Connect TV, em mais de 300 cidades aqui em São Paulo, nossos amigos da Rede TV lá do Paraná, que também nos assistem em mais de 100 cidades. É um prazer voltar a fazer o X da Questão nesse dia 14 de setembro de 2023. Eu falei boa tarde, embora vocês possam estar assistindo à noite ou pela manhã, porque agora são 13 horas e 54 minutos, né? De um dia de nublado aqui em São Paulo, depois de ter feito ontem o dia mais quente do ano. Ontem nós tivemos em São Paulo o dia mais quente do ano. E hoje nós estamos com 21 graus. Como é que estão as coisas aí, meu amigo Renato? Você está pertinho de mim ou você está pelo interior? Não. Olá, meu amigo professor Pilão, Silvio, diretamente dos Estados Unidos, né? O nosso amigo Jefferson, nosso chefe aí da Alphaville. Então, rapaz, aqui eu estou em Sarapuí novamente. Sarapuí. Sarapuí. Cheguei ontem à noite com esse calorzão aí que você falou, professor. Cheguei aqui ontem, nós estávamos por volta de 32 graus aqui em Sarapuí e a mudança foi radical, realmente da noite para a madrugada, né? Foi radical. Hoje nós estamos aqui com tempo nublado, chuvas também e 19 graus. Está mais frio do que aí em São Paulo, entendeu? E agora aqui 13 horas e 52 minutos, é isso? Por aí. Isso. Então tá bom. Então é um prazer voltar aqui, né? Fazer o X da Questão com vocês, discutir aí os assuntos. E indignado, viu? Graças a Deus, que apesar da idade, eu ainda fico indignado, porque estão tentando mudar, né? Fatos históricos do Brasil. Pena que o nosso professor de História também não participa hoje, né, o Raul? Mas são fatos históricos, porque nós já tivemos aí governo, né, ditadores, os governos militares, e hoje nós temos aí um governo que a pessoa que foi descondenada só viaja. De vez em quando ele passa por Brasília, e o nosso governo está sendo hoje por um ministro do STF. Então, ele está tomando atitudes aí que a cada dia eu me surpreendo, fico triste, porque nós temos aqui ainda uma democracia, né, com os 3 poderes constituídos, mas hoje em dia, o executivo não está executando nada, quem está executando, portanto, o executivo é esse ministro do Judiciário, e todos os outros ministros ficam pianinhos, como também o nosso Congresso Nacional, infelizmente. Mas a gente tem muito tempo para debater realmente essas coisas, de um caminho que o Brasil, altos e baixos, né, politicamente, economicamente, mas sempre naquela, visando uma liberdade. Visando liberdade, que é a democracia, que para mim é essencial para a vida do cidadão. Pobre, rico, preto, magro, branco, capitalista ou não, mas democracia, liberdade. E esse caminho está se fechando no Brasil. É isso. Pois é, temos 3 poderes, mas só um que manda, né, Renatão? Exatamente. Mas enfim, o Renato já até comentou, o Ralf hoje não poderá estar conosco, teve um problema de transporte, técnico de transporte, e o nosso amigo Eudes, que deveria estar comandando esse programa, né? Esta hora ou está no ar que eu digo no avião, né? Voando aqui para o Brasil, ou está se dirigindo para o aeroporto. Ele está vindo aqui para São Paulo, que ele tem compromissos aqui durante esse final de semana, e então, infelizmente, não poderá estar conosco também hoje. Mas nós temos aqui o Silvio Brauná, diretamente de Milford, não é isso? Da Aprazível. E eu queria que você fizesse o seguinte, já que o Renato deu um spoiler aí da política local, conta pra gente aí sobre o impeachment do Biden e sobre essa história de greve. Diz que ele foi pedir, pelo amor de Deus, pra GM não fazer greve, que senão cai 0,2% o PIB. O que está acontecendo aí nos nossos Estados Unidos da América? São os efeitos da agenda woke, professor. Realmente, tudo tem sua razão, né? Toda causa tem um efeito, né, professor? Então, o que está acontecendo com esse governo aqui, o governo Biden, é que ele está totalmente fora de eixo, fora da ordem, vamos colocar assim, em termos administrativos, não tem controle absolutamente nada do que anda acontecendo na economia, porque ele tem um sério problema de senilidade, né? E antes era uma coisa
acobertada muito pelo consórcio de empresas, que é praticamente a mesma coisa aí no Brasil, né? Mas agora o próprio consórcio começou a se dar conta de que, do jeito que está, a coisa só tende a piorar. Eu estou falando aí em termos administrativos, em termos de economia, com as duas coisas que mais afligem aqui o consumidor americano, que é a inflação e o preço do combustível, né? O preço do combustível automaticamente faz com que a inflação sempre vá para cima, né? Então, tem causado aí muita falta de produtos para consumo, os produtos estão caros, obviamente que o dia a dia do americano, né, falando em unidade monetária, que é o dólar, o brasileiro pode pensar, mas é 5 por 1 e tal, os caras ganham muito. Não, a gente tem o ganho de unidade monetária, então o preço aqui... Ganha, mas gasta, né? Ganha, mas gasta. Gasta em preço de dólar também. Então, não tem sido muito fácil a situação, eles têm tentado acobertar cobrir mesmo, né, todos os passos, porque o presidente tem feito várias gafes, como essa última recente no G20, onde ele começou a falar algumas coisas, né, ele começou a dar uma declaração e a própria pessoa que é comandada, né, que fala, às vezes, as falas da presidência, né, eu esqueci o termo que se usa, antigamente no Brasil a gente tinha isso. Tradutora. Não é tradutora, não é uma pessoa que fala em nome da casa. Porta-voz, exato. Karine Jean-Pierre, ela interrompeu o presidente. Tudo bem que ele estava falando um monte de porcaria, mas ela interrompeu o presidente. Olha, você imagina a funcionária interrompendo o presidente na sua fala, dizendo que a entrevista coletiva tinha acabado, que ali já estava o suficiente. Quer dizer, há uma crise interna muito grande lá eles chamam de West Wing, né, na Casa Branca, que é onde o staff do presidente eleito fica e comanda, e aí nós temos esse problema todo, né, em termos de administração. Afinal de contas, os efeitos daquela agenda inicial que a presidência fez estão acontecendo agora, que é o caso de muitas empresas e muitas entidades, né, ameaçando com greve, e obviamente que isso afeta o poderio de fabricação, o poderio de manutenção, o poderio de reposição de peças de automóveis. E realmente é uma coisa muito grave em termos dessa administração. A outra parte aqui é que nós tivemos recentemente aí os indiciamentos, né, feitos contra o ex-presidente Trump, né, e o que essa parte da governança que os Estados Unidos está vendo e observando, que no Brasil vai começar também a aparecer, é que o efeito está dando ao contrário, porque todas as balelas, todas as mentiras, todas as coisas que eles falavam que o presidente Trump estava cometendo na época de governo e quando ele saiu do governo, interferência, acusação de urnas viciadas, de votos de gente morta e tudo mais, e que a eleição realmente teve ali um quesinho muito grande de falsificação, sabe, de coisas que foram não muito explicadas, estão aparecendo à voga agora com o que eles chamam de whistleblowers, né, que são os agentes do FBI que estão denunciando, né, todo o processo de eleição, o envolvimento da atual presidência nas eleições, e aí as coisas estão vindo a claras aqui nos Estados Unidos. Realmente a coisa não está muito bom para a nossa presidência, o que é muito ruim em termos de democracia, viu, professor? Para o mundo inteiro, viu? Porque essa democracia aí, ela está muito viciada só para um lado só, viu, professor? É verdade, é muito preocupante. Na verdade, não só politicamente, mas economicamente, né? O Brasil depende demais dos Estados Unidos e da China. E a China também não anda bem das pernas, né? Então, nossos dois... O Lula não, o Lula acho que tem outra opinião, parece que não tem muito dos Estados Unidos, não. Isso é verdade. Mas os nossos dois principais... Não, falando nisso, viu, Renato e professor, desculpe interromper, o Congresso americano aqui na pessoa de um senador aqui, muito famoso, já pediu aí as sanções para o governo do governo americano, né, contra o Brasil, viu, professor, por causa do alinhamento, né, com como ele mesmo mencionou aqui no Congresso, com alinhamento a certas ditaduras, alinhamento a países de esquerda, sabe, a China, a inimigos históricos dos Estados Unidos. Portanto, o Brasil está na linha de tiro agora por parte do Congresso americano, que não tem nada a ver com o governo americano, viu, professor?
Vamos aguardar acontecimentos, mas realmente não costumam ser bons, não. Os resultados nunca são aqueles que a gente gostaria. Mas, meu amigo Jefferson, você que está aí na Barueri, é isso? Diretamente da Connect TV? Eu estou falando aqui de Araçariguama. A coisa aqui é boa, viu? Nós temos muitos assuntos para hoje, não é isso, Jefferson? Vamos para o nosso primeiro assunto? Temos, e vamos começar já com o primeiro. O Supremo começa a julgar acusados dos atos de 8 de janeiro. Réus enfrentam pelo menos 4 acusações e penas podem chegar até 30 anos de prisão. Apenas para atualizar, professor, o Supremo condenou o primeiro réu, o nome dele é Aécio Pereira, ele é ex-funcionário da Sabesp, ele foi condenado a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E, inclusive, o julgamento teve algumas discussões, especialmente quando o ministro André Mendonça foi proferir seu voto, e ele questionou a facilidade que os manifestantes adentraram dentro do Palácio do Planalto, e o ministro Alexandre de Moraes o interpelou, dizendo que era um absurdo ele querer culpar o governo, sendo que 4 comandantes da PM do Distrito Federal estavam presos, que o ex-ministro da Justiça tinha fugido do país, e que era um absurdo o Mendonça levantar essa tese. Enfim, depois vocês podem até dar uma olhadinha na discussão. Para o comentário dos colegas. Ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que ele foi condenado. Eu entendi pela sessão de ontem que retomariam a sessão agora às 14 horas. Eles já retomaram, professor. Já retomaram já. Eu estava observando também, e foi condenado, tanto é que havia a discrepância da pena máxima para a pena mínima de 2 e 6 para 30 anos. E aí eles dividiram no meio. Teve uma multa de R$45 mil ainda para ele pagar individualmente, e vai ter uma multa coletiva entre todos os 1.300 aproximadamente processados de danos morais coletivos de R$30 milhões. Danos morais? Não. Os morais coletivos. Não é para o Moraes. Danos morais. Não é Moraes. Danos morais. De moral. Ótimo, mas vamos nós então. Danos morais a quem? Qual a pessoa? Porque ao Estado. Ao Estado. Ao Estado, mas o Estado é entidade, não dá. Está tudo errado isso aí. Não tem como você, reaver valor. A quem é os danos morais, Silvio? Mas eu tinha entendido que era ao Estado. Mas o Estado é entidade, o Estado não existe, ele é um sistema. Danos morais quando você faz danos morais, você faz a um ou a quem? Você entendeu? Não a entidade. Você faz a pessoa, você faz a família, você sabe? Não tem como. Então danos nos prédios, é isso? Deve ser. Danos nos prédios, Nos prédios. Deixa eu só lembrá-lo, Silvio, que o Renato falou que os 3 poderes hoje estão resumidos em um. Portanto, os danos podem ser para qualquer um. É esse um que decide, né? Não tem grandes problemas para decidir para quem vai. Mas você entendeu, né, professor, o que eu estou falando? Claro, no caso, os danos morais seriam as pessoas do Congresso, as pessoas do Supremo, as pessoas. Então, aí está tudo atravessado, está tudo errado, né? Realmente, como o Renato disse, só tem um poder e a democracia aí não existe mais, né? Nós não estamos mais falando em democracia, nós estamos falando em totalitarismo mesmo, judicial, né? O que é pior, o que é muito ruim. Eu já tenho minha opinião, eu acho isso, né? Eu tenho, como pagador de impostos aqui e aí no Brasil, sabe, isso não tem como, não tem, é preventivo aqui. Segundo a matéria aqui do UOL, agora eu estou vendo aqui, valor considera prejuízos gerados por ataques a prédios. 15 milhões ao prédio do Supremo. Então é indenização. 9 milhões ao Palácio do Planalto, 3,5 milhões ao Senado e 3 milhões à Câmara. É isso. Então são prejuízos aos prédios públicos. Mas não, peraí, são 3 milhões a um, 3 milhões a outro, e você falou em 30 e poucos milhões? Adivinha qual que é a mais caro? Supremo, 15 milhões.
Mas eu acho que dessa... Botaram correção, essas coisas. Você consegue ver pra gente, o Jefferson, qual foi a pena do Aécio? 17 anos. Não, foi na metade. 17 era o máximo. Não, era 17 30. foi pedido, 17 foi pedido pelo Moraes. É que venceu 17. E ninguém pediu mais nada de pena? Não, o Barroso tentou por 10 anos, sugeriu 10 anos no voto dele, aí o Mendonça e o Nunes Marques queriam 2 anos, mas por fim venceu a tese de 17 anos, sendo 15 anos e meio em regime fechado. Então, na verdade, não reduziu, não. É o que foi pedido mesmo pelo relator, né? Mas Cada ministro coloca uma pena que julga do seu voto. O Nunes Marques e o André Mendonça 2,5. sugerido 2 anos. O Barroso sugeriu 10. Eu não sei. No final, ao fringir dos ovos, ficou estipulado 17 anos. Tá, mas existe também, nesse caso aí, desculpe, professor, os atenuantes, como réu primário, a primeira vez que fez, essas coisas contam ou não sabemos? Em ditadura, não. Em ditadura não tem nada a ver. Mas eu gostaria de... O voto do relator, que foi bem pesado. Eu gostaria de ressaltar nessa primeira sessão de julgamento o nosso desembargador, o Sebastião Coelho da Silva. Eu gostaria de aplaudir de pé. Eu só não vou levantar porque senão eu saio do campo de visão, mas ele merece os meus aplausos, viu? Porque eu vou te contar, o sujeito realmente lavou a alma de muitos brasileiros, né? Ele começou dizendo que foi chamado pelo CNJ para prestar esclarecimentos no dia da sessão e disse que aquilo era uma intimidação, que ele não admitia essa intimidação e que ele não estava intimidado e que a presidente do CNJ, que estava à frente dele, falou para ela assim, é o seguinte, eu estou disponibilizando para a senhora todas as minhas contas, eu não tenho nada a temer. E outra coisa, ele foi falando tudo o que ele achava, disse que aquele tribunal era incompetente, era ilegítimo para julgar, não adiantou, pelo que a gente viu de resultado, e a gente já sabe que não ia adiantar, mas que ele falou o que deveria ser falado, falou. E ele terminou falando que aqui à minha direita, aqui à minha esquerda, tem 11 pessoas que são as pessoas mais odiadas do Brasil, né? Então eu acho que pelo menos isso deu para a gente... ver os ministros ouvindo de frente, olhando para o desembargador Sebastião Coelho da Silva, que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil. Eu não sei se são as mais odiadas do Brasil, mas que eles estão fazendo coisas que o Brasil, como um todo, não aprova, né? Eu diria que pelo menos uns 60% ou 70% do Brasil não aprova a forma como eles estão atuando, e isso eu acho que é verdade. O que é que você pensa disso, meu amigo Renato? Olha, primeiro eu gostaria de registrar que esse julgamento aí do STF sobre o 8 de janeiro, ele dá a impressão, acredito talvez para o mundo, que talvez não se liga muito no Brasil, que a justiça nossa é célere, né? Porque nós estamos falando de ato de 8 de janeiro. Isso significa 8 meses de julgamento, de investigação, se fosse no Estado de Direito, de provas contrárias, né? Defesa total aos réus, aos acusados, porque nós temos casos aí de que, inclusive, prescreve, não é isso? Vai para o STF... Muitos deles. Exatamente. Prescreve. Casos, por exemplo, de pessoas que têm precatórios. Tem os imóveis, por exemplo, vai passar uma linha de metrô, uma avenida, vai para o precatório, depois, quando o STF julga, a pessoa já morreu, inclusive. Casos absurdos. E agora 8 meses aí, porque só um ministro, ele é o que investiga, como naquele outro inquérito, onde ele joga tudo ali, né? Tudo que ele imagina que vá contra o que ele pensa, vai para o tal inquérito do fim do mundo lá. Então ele investiga, ele julga, ele condena, ele prende. E, infelizmente, sabe, 8 de janeiro, tá tudo claro ali, quem foi, quem liberou para entrar, para fazer a bagunça, não tá. Inclusive,
está pesando lá na CPMI de encontro, né, de assessores da relatora, a Lisiane Gama. Assessores dela se reuniram combinando perguntas com o Gonçalves lá, né, o Gonçalves Dias, o G. Dias, o general, que muitos chamam de general melancia, né, porque é verde por fora, mas vermelho por dentro, que é amigo do Lula, ele mesmo já declarou isso, não tem como. Ele estava lá, gente, ele estava lá no meio. Agora vai depor com perguntas combinadas. Posso perguntar aquilo, uma pergunta só sobre isso. E ele não queria, né? Ele não ia, pagou as imagens. Primeiro cedeu 2 imagens só, depois mais 2 de câmeras repetidas. Aí depois vem com o absurdo que só, gente, desculpe, só brasileiro que não tem cérebro, né? Como o Silvio disse lá, que a vice-presidente dos Estados Unidos não tem cérebro, para acreditar em queima, né? Em apagar as imagens. Como alguém já falou, olha, entra na sua casa, você vai querer imagens, logo você vai na empresa e fala, não apaga aquelas imagens. Se é 15 dias, se é 20 dias, segura elas. No ministro da Justiça, não no nosso país. Aí vem o julgamento super acelerado, condenando, gente, é um absurdo. Por isso que o Brasil vai de mal a pior, né? Porque já houve um julgamento lá do Lula. Ora, o Lula foi julgado em 3 instâncias. Depois confirmada pelo STF, que é a 4ª instância, que para mim não é instância judicial, né? Aquilo ali é um acobertamento, para mim, uma extensão da OAB para defender quem eles interessam e quem tem muito dinheiro para pagar. Agora condenando o cara a 17, 20 anos, pessoas que entraram ali num dia que tinha as autoridades, agora nem cedem a imagem e vão condenando. Infelizmente, o Brasil está na mão de um homem só. Porque o que pôs a faixa lá, né, que se auto-colocou a faixa, esse não para no Brasil. E agora já está garantido que o Putin pode vir para cá também, que não vai ser preso no Brasil. Depois teve que voltar atrás, né, mais um absurdo que o cara disse, que para ele o Tribunal de Haia só serve para o adversário dele. O adversário serve o tribunal, vão prender, mandam para lá, manda até gente aí do MST para Tribunal de Haia para acusar o presidente Bolsonaro, por exemplo, mas agora não, o Putin pode ir no Brasil, que eu garanto, não vai ser preso no Brasil. Gente, quer dizer, é um absurdo, absurdos. E voltando a falar no nosso governante principal que governa o Brasil, eu não sei se foi confirmada essa notícia aí, mas eu li, acho que foi ontem, professor, que ele já tomou outra medida com relação a moradores de rua, né? Essas pessoas viciadas. Eu não vi. Tem alguma coisa assim, talvez vai comentar mais para frente, mas que ele falou, olha, nós somos uma democracia, temos prefeitos e governadores que são eleitos pelo povo para governar, não supra a Constituição, mas para administrar as cidades e os estados. Claro. Não podem mais tirar moradores... Ah, sim, vi. Não pode mais tirar morador de rua. Autorizar. Ora, é isso mesmo. Nós sabemos como estão as cracolândias. A pessoa tem o direito de ficar na rua, mas não de prejudicar a terceira. E São Paulo não dá mais, o professor está aí para não deixar eu mentir aqui. Não dá mais para andar de carro em São Paulo. Parou um pouquinho, deu um condicionamento pequeno, já vem todo mundo atirando pedra, entrando, pulando, matando. São Paulo não tem segurança nenhuma mais, principalmente por causa dos viciados, dos dependentes. Infelizmente o país está assim, gente. Infelizmente. É verdade, sim. O Lula fez uma medida provisória dizendo que não pode mais tirar da rua. Ele falou. Eu não li inteira, não tomei muito conhecimento, mas ele falou sim. Mas ele não está na rua, então para ele não faz diferença, né? Mas não faz diferença. Ele quer um aviãozinho de 400 conto aí. Isso, com certeza. Mas, meu amigo Silvio Braunar, o nosso amigo Sebastião lá, o desembargador, eu já o considero meu amigo. Depois do que ele falou lá no julgamento, eu considero meu amigo. Né, professor? Ele me representa. Embora o nosso amigo Renatão esteja meio nervoso com o fato, mas ele falou para o ministro Alexandre de Moraes que ele era suspeito e que ele deveria declarar a suspeição.
E ele mesmo completou, bom, mas a suspeição é pessoal, então o senhor não vai fazer isso mesmo. Então, ou seja, ele falou tudo que deveria ter sido falado. Imagina, na lata, né? Na lata. Mas o responsável lá o responsável não, o vice-presidente, o vice-relator? Não o vice-relator, não, da Procuradoria da República, vice-procurador. Eu acho que é o vice-procurador, é o Carlos Frederico dos Santos. Ele falou o seguinte, que as acusações foram feitas na melhor forma técnica jurídica, e sob a tese de crimes multitudinários, ou seja, cometidos por uma multidão. Por isso, todos são responsáveis pelo resultado. Ou seja, o julgamento é individual, mas todo mundo está sendo enquadrado da mesma forma. Aquele que tivesse sentado lá na calçada vendo a banda passar e aquele que foi lá e quebrou o relógio vão ter que responder da mesma forma, porque se como é que é o nome aqui? É difícil, é multitudinário. Multitudinário, né? Então todos vão responder da mesma forma. E aí, Silvio, como é que fica aí? O que você acha disso? Então, tá tudo errado, né? O Renato ainda, quando antes de começar o programa, ele falou que ele ainda tem uma esperança. Desculpa, eu não tenho mais essa esperança, porque o caminho que o país tomou com essas pessoas que estão aí no Supremo, na atitude do principal, né, que eu nem menciono também o nome, porque, né, a gente corre risco, né, afinal de contas, não tem, é um caminho sem volta. Eu tenho uma sobrinha que estava em Brasília naquele dia e hoje ela ficou 67 dias detida lá em Brasília, porque ela estava do lado de fora, na realidade, e ela é acusada, porque fizeram vaquinha para ir de ônibus, ela é acusada de ser a fomentadora, a financiadora, né, olha só, olha o grau da coisa, né? Então, você faz uma vaquinha e tudo mais, manda o Pix, aí uma pessoa que organiza isso para poder pagar o motorista e o ônibus, né? É considerado um financiador dos atos antidemocráticos de golpe no Brasil. Olha só, antidemocrático. Pois não, Renato. Fala, Renato. As pessoas de esquerdas hoje que fazem mil críticas ao governo militar, e a gente daqui engrossa as críticas também de condenações lá por alguma coisa assim que eles já pegavam, olhavam diferente, aqueles subversivos, né? Mas hoje, qual a diferença que tem? Olha o exemplo que você está dando, uma sobrinha que vai lá num dia de manifestações. Se a pessoa participou de uma vaquinha, ela pode ser acusada da pessoa que contratou ônibus para fazer um ato antidemocrático, pode pegar em pena, sabe? Não, mas é isso que eu estou te falando, é o que eu estou mencionando. Olha só a gravidade da atitude totalmente desregrada por parte dessas pessoas que estão aí no Supremo. E nesse julgamento que começou nessa quinta-feira aí, desse primeiro, né, esse Aécio, né, e tal, já pegando 17 anos de prisão. Eu não sei o que ele fez, eu não vi, tem câmeras. Isso que eu queria saber, tem provas. Eu sei que é multi e tal. O Aécio tem as provas que ele mesmo produziu. Ele produziu. Vídeos, ele quebrando, ele lá com a arma. Na cadeira do presidente, tem os vídeos não mostram ele quebrando, mostra ele no microfone, fazendo gargalo. Mas o jeito que o professor falou, como é que é o que, professor? Multitudinários. Aquela senhorinha de 92 anos, uma senhorinha morena que ficou lá 70 dias detida também, tá com uma tornozeleira. Senhorinha. E aí, vai ser a mesma pena? Ela podia pegar o cabo o rolo de macarrão lá, né? E querer atacar o Congresso com ele. Podia ser isso. A bengala, né? Que ela estava usando. A bengala que ela estava usando. Mas vocês sabem que, inclusive, o motorista que levou esse pessoal para lá está preso. Quer dizer, ele está trabalhando. Ele pertence a alguma empresa de turismo que falou, sua função esse final de semana é ir para Brasília. Ele sentou no ônibus, foi dirigindo para Brasília e está preso. Pelo que eu li ontem na imprensa, tem 200 réus que são os que têm as provas mais robustas. Aquele sujeito que derrubou o relógio, entre outros, né, que tem vídeos e tal. Aí tem um segundo grupo de 800 réus que vai ser proposto acordo. Mas, assim,
pelo que eu entendi ontem, os 30 milhões vai ser dividido entre os 1.300 réus. É isso que eu ia falar agora sobre essa divisão. Você entendeu? Então, é aquela coisa, o professor acabou de mencionar no início dessa pauta, que já está prolongada, porque é inacreditável a situação. Aquele que estava, por um acaso, sentadinho lá, fumando um cigarrinho de paia debaixo da árvore, lá do outro lado da esplanada, tá preso, foi preso. Cadeia nele. Ele tá fazendo absolutamente nada. É isso que eu tô falando, sabe? Os prós... Oi, pois não, já. Só desculpa interromper. Só título de curiosidade, eu não sei se vai ser essa a divisão, eu fiz aqui na calculadora. 3 milhões dividido por 1.300. É porcaria. Dá. 300 reais. Vai dar 300 contos para cada um. É 30 milhões. 2.300. São 30 milhões. São 30 milhões. Isso, 30 milhões dividido por 1.300, que no caso são os réus, vai dar 2.300 para cada. 2.500 e 2.300 reais. Né? Eu sei, mas é muita grana para um monte de gente que não tem absolutamente nada a ver. Exatamente. Sabe, é muito dinheiro. E os infiltrados? E aquelas cenas que eu recebi, o próprio WhatsApp deletou depois? O André dos infiltrados fez esses questionamentos no voto dele, mas ele foi triturado, vamos dizer assim. Exatamente, porque sumiram com as imagens. As imagens foram lançadas no próprio WhatsApp. Né? Inclusive, o Silvio, não está na nossa pauta hoje, mas eu vou aproveitar que você colocou. O Flávio Dino diz que o Ministério da Justiça não tem os documentos dos acordos internacionais da Lava Jato que se perderam. Olha só. Só que localizaram. Precisa colocar São Paulo lá no Ministério, porque Ô Jefferson, só que já localizaram os documentos, tá? Já foram localizados. Pediram para você pode sumir também, né? Deixa eu só fazer 2 comentários aqui para a gente poder mudar de pauta, que isso aqui dá 2 Não, mas isso 3, dá 4, nojo, desculpa, professor, dá nojo esse momento. É isso que eu estou falando. Com certeza. Você perde as esperanças. Eu não estou na mesma situação. Eu tenho um familiar, mas como outras pessoas que têm familiares ou que estejam envolvidos. A gente coloca envolvido e parece criminoso. Mas não, é a mesma situação. Eu, honestamente, como a gente leu a história, a gente estudou história, é a mesma situação daquelas pessoas, daqueles judeus lá naquele montinho do fechamento, né? Dos guetos. É a mesma situação. Igualzinho. Sabe, é sem tirar nem pôr, estão estrangulando as pessoas. Lá era comida, não deixava entrar, não tinha defesa nenhuma. É a mesma, eu coloco na mesma situação. A atitude é a mesma coisa. Deixa eu só fazer 2 comentários para a gente poder trocar de pauta. Primeiro, Jefferson, não são 2 mil, são 23 mil, tá? Porque são 30 milhões, a multa é de 30 milhões, não de 3 milhões. Então, dá 23 mil e qualquer coisa, 23.100, 23.080, qualquer coisa assim. E o professor, viu, que se fosse aluno, eu já tinha bombado em matemática. É verdade, não é 3. Não é muito, mas é assim. E o Sebastião lá, que é o advogado do Aécio, que é o desembargador, ele comentou a respeito de alguma coisa dessas, viu, o Silvio, o Renato e o próprio Jefferson e os que estão nos assistindo, né? Ele disse que é tortura psicológica, tirar o salário das pessoas sem que elas estivessem condenadas. Então tem gente que está sem receber há 8 meses. Como é que quer que essas pessoas sobrevivam, né? Mas deixa eu só também, para encerrar então esse assunto, pelo menos por hora, dizer que tudo bem, está tudo errado, mas não é tudo que está errado, não. Esses caras têm que ser punidos sim, tá? Eles não podem entrar nos órgãos públicos, nos prédios públicos e destruir os prédios públicos. Isso é inadmissível. Concordo com você, professor. Eu vou lembrar do MST dentro do Congresso, sim. Lá aquela vez que quebraram, tocaram fogo em carro dentro, agrediram os policiais lá do Congresso e tudo mais, e nada aconteceu. Não, isso sim. A gente ficar indignado por causa da forma, dos pesos e das medidas, está certo. Mas que esse pessoal tem que ser punido, tem. Isso não tem dúvida. Não os 1.000 e tantos. Não entendo que sejam os 1.000 e tantos. Tanto que os filmes que o Moraes mostrou para incriminar o Aécio, você conta lá, não tinha 20 pessoas no filme.
que eram os que estavam destruindo, e ele estava no local onde estava sendo destruído. Quer dizer, então não tinha 1.300 lá dentro. Então não são 1.300 que têm que ser julgadas da mesma forma. Mas eu concordo, sim. A gente sabe do objetivo do 8 de janeiro. Eu acho que para as pessoas brasileiras, inteligentes, e que está acima dessa política rasteira, a gente sabe qual foi o objetivo do 8 de janeiro. Sabe? A gente incluir o moral das pessoas de direitas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro. Está mais do que claro. Por mais que o Moraes venha aí e condene todo mundo, entendeu? E arrume mais ainda, que caçem Moro, já caçou o Delanhol lá, fica claro, o 8 de janeiro teve um objetivo, até para encobrir um pouco de como foi o amigo do Silvio eleito presidente do Brasil aí. Eu concordo com você, sim, Renato. Não é tapando só com a peneira. O que eu estou dizendo é, o que foi feito não podia ter sido feito. E quem fez? Aquelas 1.300 pessoas, que na sua enorme maioria, esmagadora maioria, eram sim de direita e bolsonaristas. Não tem como negar isto. Agora, que facilitaram isso, que deixaram fazer porque interessava, isso tudo também não tem. Não deixa. Teve lá teve lá a faísca, né? Sem faísca não tem fogo. Sim, não tem fogo. Justamente os infiltrados. Como eu falei, se eu recebi as imagens daquele bandidão lá que foi morto, né? O CPX lá, né? O líder lá também estava lá. Tinha imagens do cara. Tava lá dentro do Supremo. Do Supremo, você entendeu? Isso. Então eu tinha essas imagens. Como é que eles não têm essa imagem? Não, eles têm, mas eles usam as imagens que eles querem. Aí sim a gente pode ficar indignado e é de se indignar. Mas que não podia ter feito, também não podia ter feito. Eu tenho a impressão, não dá pra gente saber, que o pessoal que estava na frente do quartel e que foi marchando não tinha intenção de invadir. Aí é a faísca que você falou, Silvio. Professor, tem um vídeo também da moça lá falando, não vamos quebrar, não tem um vídeo? Tem vários, existem vários vídeos. Vamos quebrar, vários vídeos mostrando os infiltrados sendo entregues para os policiais lá. Cadê esses vídeos? Mas de qualquer forma, no mínimo entraram de gaiato, né? Então não pode. Tem que ter um pouquinho também de bom senso e não se meter em coisa que não está certa. Então, é errada a forma como está sendo feito, não tem dúvida. Mas quando o Moraes diz que isso aqui não é um domingo no parque, ele tem razão. Os caras invadiram os prédios públicos e destruíram prédios públicos. Tem que ser punido, sim. Tem que ter cadeia. Não 17 anos, né? Eu acho que a pena que foi pedida pelo André Mendonça tá perfeita. 2 anos e pouco, tem que pagar mesmo. O cara entrou lá, destruiu, prende o cara, engaiola o cara. Agora, deixar o cara a vida, porque 17 anos é uma vida, né? Deixar o cara de 17 anos preso pela invasão e pela quebra, aí não dá, né? Bom, mas vamos seguir adiante, Jefferson. Vamos para um outro tema, que senão nós vamos ficar o programa de um tema só. Sem dúvida, professor. Vamos para o próximo tema, então. De Jean Willis a Gregório do Vivier, personalidades que votaram em Lula viram alvo da militância petista após criticarem o governo. Esse parlamentar e esse BBB se referiu a militantes como hater, gado, petista. Para o senhor comentar. Pois é. Eu, particularmente, diria que não merece nem comentário. Mas, enfim, como está na pauta, eu vou deixar que o Renato se expresse e que o Silvio se expresse também sobre o assunto. Mas acho que esse sujeito aí não merece nem ser mencionado. Acho que merece, não. Isso aí é dar publicidade para um cara que não tem credibilidade nenhuma, entendeu? Então ele fez a crítica lá, porque gosta de aparecer, levou pau também dos próprios petistas, né? Até porque petistas e o governo Lula e todos os seus asseclas ou comparsas não aceitam críticas. Vindo de um Jean Willis, né, que é o nome da peça aí, né? Entendeu? Você ainda fala o nome do cara? Pois é, né? Vem assim no subconsciente, entendeu? Subinconsciente. Realmente, mas não merece, né? Esses caras de esquerda e do PSOL, eles não merecem nem comentários, entendeu? É melhor passar realmente para outro tema, porque tema mais interessantes, porque voltando ainda não dá, né? Esse tema primeiro aí parece que vai pegar o programa todinho, né? Ele não é só vertical, ele é transversal. Porque é injusto. É injusto. É injustiça. A gente fala de justiça, é injustiça. É isso mesmo. É para você ficar realmente indignado, entendeu? Ainda bem que o X da questão não perde sua essência, que é da indignação.
Esperança uns podem perder, tem um pouquinho. A indignação a gente não pode perder, porque quando a gente perde o poder de indignação, aí a gente morre. E aí vai a esperança junto. Então, mas o próprio STF, que condena em 8 meses manifestante, gente. Manifestação, em princípio, ela tem o condão de opinião. Não tinha ninguém ali com bomba, ou tinha? Não. Tinha ninguém ali com bomba para acabar a democracia. E outra coisa, a bomba não acaba com a democracia. Nós completamos agora 22 anos do maior ato terrorista, aí na terra do Silvio, não é isso? Do 11 de setembro. Ato terrorista que também abala os Estados Unidos em termos de mortes, mas não abala a democracia, não vai acabar com a democracia. Entendeu? E ali nós vimos gente com Bíblia na mão, criança com cachorrinho, cores verde e amarela, entendeu? Aí vamos lá, o golpe contra a democracia. Golpe contra a democracia é outra coisa que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Porque o próprio STF está condenando agora, com 8 meses, pessoa de 17 anos, por crime de opinião, de manifestação, está dando que libera traficante. Então é isso que deixa totalmente as pessoas justas do Brasil, pessoas honestas que trabalham, indignadas, como eu. É justo se indignar, sim, o Renatão. Não tem nem dúvida. O Silvio, o nosso amigo Jean Willis aí falou mal do governo, mas não foi só ele, né? Eu não sei se você viu daí dos Estados Unidos, mas nós tínhamos durante essa semana aqui os prefeitos querendo fazer greve. No Nordeste. No Nordeste, porque não está chegando dinheiro no Nordeste, falando mal do Lula, e fizeram o L, né? Não, exatamente. E aí a conta chega, né? Porque, afinal de contas, tudo que essa entidade que está no comando do Brasil, né? Que anda envergonhando, não, porque a mídia passa pano pra caramba nas atitudes dessa entidade. Não considero nem ser humano isso. É uma coisa fora da ordem total. Como você mencionou, professor, o pessoal agora está vendo os efeitos, afinal de contas é aquela, falei conta, né? O professor entende bem disso, é aquela mão tipo assim, um para mim, um para você, 2 para mim, 2 para mim e 1 para você. E é aquela coisa, como é que fala? A transferência de valores, né? Que antes no governo Bolsonaro era de um X, se não me engano, era 30 milhões e tal, e agora não está chegando nem meio milhão, quer dizer, o pessoal está eles não têm como pagar professor, como pagar o funcionalismo público, pagar a infraestrutura, né? Enfraquecendo os entes federativos, não é isso? Exatamente. Mas tem outro objetivo lá na frente também, né? Então, o que está acontecendo é que a física, como o professor mencionou, isso aí virou um mantra, né? Fez o L, amigo, agora aguente, né? Vai fazer greve? Não, você não tem que fazer greve. O cidadão aí da sua prefeitura trabalhou, ele precisa receber. Se vira nos 30, diria o Faustão, que está de novo coração aí, parece que está bem, viu, professor? A grande verdade é a seguinte, que o pessoal começou a enxergar que não era muito bem aquilo que foi vendido. E com o passar do tempo vão pensar mais, né? Vamos seguir adiante, Jefferson? Vamos para um outro tema? Vamos, professor, vamos para outro tema. Agora nós vamos comentar uma matéria da Folha de São Paulo. Ex-diretor da Odebrecht diz que a anulação de acordo não repara danos sofridos por acusados. Maurício Ferro, preso, publicou o texto em seu site criticando o Lava Jato após a decisão de Toffoli. Para o comentário dos amigos. Pois é. Mais uma vez, vamos nós falar do Supremo de novo. Esse programa devia ser o X do Supremo, né? E não da questão, porque a questão está sendo ultimamente o Supremo. É o Maurício Ferro, que era diretor da Odebrecht, e ele chegou a ser preso, inclusive. Aí é o seguinte, uma vez que o nosso grande ministro Dias Toffoli resolveu que a condenação do Lula seria o maior erro do judiciário brasileiro e simplesmente cancelou as provas, ele tem razão.
ele tem razão de escrever o que ele escreveu, porque ele está dizendo o seguinte, agora estão dizendo que eu não tenho culpa, mas quem repara o que aconteceu? E não tem quem repara, porque ele já apareceu na televisão de algema, os filhos dele já tiveram que ir para a escola e encarar os amiguinhos que o pai dele tinha sido preso. Não estou dizendo que não merecesse, com certeza merecia. Aliás, não deveria ter cancelado, devia estar tudo como estava. Mas, de qualquer forma, ele reclamar do sistema, ele é errado. A única coisa é que ele está reclamando da mesma coisa que nós estamos reclamando do outro lado. Só que do lado errado, né? Pelo menos eu entendo que do lado errado, porque não deveria ter sido cancelada nenhuma das provas. Mas o Toffoli cancelou. Desculpa, professor, mas não tem como. O Toffoli cancelou, mas não tem como você apagar a imagem, o momento. Não. O próprio Marcelo Odebrecht, você entendeu? Falando do amigo do meu pai. As planilhas mostradas. Que é ele, que é o Toffoli. Exatamente. Então, você entendeu como é que é o negócio? Então, não tem como você apagar isso, não é no momento isso, tá na fotografia, tá na imagem, tá no mental de todo o processo da Lava Jato. Não tem como você apagar isso. E não só no Brasil, né? E não só no Brasil. Só. Porque daqui a pouco, seguindo o raciocínio do Ferro aí, eu acho que parentes do Alan Garcia também vão querer que ressuscite ele lá no Peru. Ele se matou quando estava para ser preso por problema de corrupção envolvendo a Odebrecht lá no Peru. Ele se matou. Antes os outros presidentes envolvidos nessa lambança tivessem a mesma atitude do Alan Garcia, né? Porque... Imagens que a gente pode recordar sobre o próprio ministro Barroso, bonitão Barroso, o Barrosão, meu Deus do céu. No Roda Viva, né, que ainda tinha um pouquinho de credibilidade à época, né, com aquela jornalista problemática, né, inteligente, porém problemática por causa do alinhamento dela político. O que aconteceu? O Barrosão falou assim, não foi uma falta, não foi um probleminha, não foi crime, foi corrupção. Eles foram condenados sim, justamente, não houve uma supervalorização da pena, das acusações, não, houve o crime sim, de rapina, de tungamento do erário, tem lá o sítio, tem lá as participações da empreiteira para desenvolver o apartamento, além de outras coisas, não, ali tá no vídeo, não tem como apagar isso. Aí o cara veio e fala assim, passou uma borrachinha e falou assim, olha, deu uma de Bonner, né? O senhor não é acusado de nada, tá? O senhor não tem participação nenhuma, isso aí foi coisa da oposição. Pelo amor de Deus, professor, não dá para levar essa pessoa a sério e não ficar indignado. De novo, a palavra indignado. Hoje é o dia da palavra, da expressão indignado. Os caras fazem na cara dura e ninguém fala nada. Você entendeu? Lembra daquela expressão, o rei tá nu? Né? A gente completamente, né? Completamente. E aí o cara pensou, o rei tá... Não pode falar que o rei tá nu, não, você vai preso, hein? É a mesma situação. Ninguém fala absolutamente nada. Não, nem questão de consórcio. Das pessoas dignas mesmo, sabe? Que tenha um certo poder. Você entendeu? De poder opinar, fazer que nem esse desembargador Sebastião. Falou assim, vocês são tudo pilantra. Foi o que ele disse. Na lata. Na realidade, na lata dos caras. Vocês são tudo pilantras. Você entendeu? E é isso. Vai fazer o quê, professor? Imagina. Pois deixa eu passar para o Renatão, mas deixa eu fazer um comentário antes, Renato. Na verdade, o Biratã Caceta, que ele é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, ele considerou absurda a possibilidade da devolução do dinheiro por causa da anulação das provas feitas pelo nosso amigo, né, Dias Toffoli. Isso é que levou o diretor da Odebrecht, lá, o Maurício Ferro, a fazer essa declaração, né? E por que ele tá fazendo essa declaração? E aí ele tem razão, porque o outro falou, não vale nada mesmo. E aí o pessoal que devolveu o dinheiro está começando a pensar assim, deixa eu pegar meu dinheiro de volta, porque já que a prova não vale, significa dizer que eu posso pegar meu dinheiro de volta. E o que o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República está dizendo é o seguinte, da forma como foi falado, vai dar trabalho. E aí, Renatão? Pois é, como, né, investidores sérios vão confiar no Brasil? Porque quando você pensa em investir num país,
professora do lado econômico, sabe disso. Você tem que ter sustentação, você tem que ter segurança jurídica, não é isso? Aí o Toffoli vem, anula a prova daquilo que foi provado contra Aldebrecht. Envolveu o nome dele lá, amigo do amigo do amigo do meu pai. Peraí, mas onde vai parar o STF? Não foi o STF que confirmou todas as condenações do Lula? Desde a primeira instância, segunda lá em Porto Alegre e terceira no Tribunal Superior de Justiça. Recorrer no STF, condena-se. Diminui aqui, aumenta ali, Lula preso. Por quê? Corrupção e lavagem de dinheiro. E onde fica o STF? Então o STF que fala uma coisa hoje, amanhã pode anular aquilo que ele condenou. Gente, as pessoas que pensam no país deveriam ir para a rua só por causa disso. Peraí, o Congresso condenou hoje e em cima de decisões de 3 instâncias do Judiciário. Confirmou. Acaba. Que segurança? Então acaba o STF, gente. Graças a Deus, parece que esse outro ex-presidente do Senado aí, que também, Alcolumbre, não traz boas recordações, mas pelo menos ele está mantendo lá uma PEC de 10 anos, né, de tempo fixo de 10 anos para ministro do STF. Seria a melhor coisa que o Brasil começaria uma verdadeira reforma no seu sistema judiciário. Que hoje o cara talvez prefere para o STF do que para o céu, diretamente. Mas se passar 10 anos concurso, aí, meu amigo, nós vamos ter realmente um pouco mais de seriedade. Porque eu sei que nos Estados Unidos tem um tempo maior dos ministros também. Mas lá é diferente, né? Você pode entrar graças a Deus, né, no metrô, que você não vai saber quem é se está do seu lado, um ministro, não é, Silvio? Um ministro do STF. Porque ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer como os nossos ministros aqui. Aqui, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Eles são low profile aqui, uma coisa que aí no Brasil não tem, porque é muito amplo, né, esse negócio assim de caráter perfeito, conhecedor das leis, totalmente limpo. Não, aqui não, ele tem que ter um trabalho, uma carreira, obviamente, na parte de juiz mesmo, como juiz. Magistratura, né? Na magistratura, ele precisa atuar, você entendeu? E aí ele é pescado pelo presidente do momento e tudo mais. Mas aí... diferente. Totalmente diferente. Ele vai para o crivo do Congresso. Eu me lembro do Gerald Thomas, em 1990, quando a primeira vez que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ele... Nossa, a sabatina dele durou tipo 3 meses, por causa da divisão consensual do Congresso. Os Estados Unidos estavam passando por mudanças, e sobre o básico era sobre a posição dele sobre o aborto ou não, se ele era a favor ou não do aborto. Só para você ter uma ideia de como uma coisa é muito profunda, né? O alinhamento, o pensamento... Oi, desculpa. Pois não. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Desculpa eu ter interrompido assim, mas entrevistar um americano médio comum e uma das autoridades também do Senado, o que ele acha do Brasil aqui, indicar e aprovar numa sessão relâmpago do Senado um ex-advogado que nunca atuou como juiz, ex-advogado do presidente que o indica. Né, ele não vai entender, né? Porque não é a forma da educação, não faz parte do dia a dia. Que é complicado para a gente explicar isso para eles, o que aconteceu, você entendeu? Uma pessoa que é íntima, né, do mandante, né, do comandante em chefe, ser empossado numa repartição pública aonde todos serão julgados por ele. Então, isso de jeito nenhum. Não pode haver essa proximidade, nem fotinho, nem na época de quando era estudante, você entendeu? Do camping, dos escoteiros, essas coisas. Vamos lá. Mas realmente a indignação é o que sobra para nós, né? Só lembrando que essa anulação de provas, né? Que na verdade dizem que não foi anulada. Eu não consigo entender que não foi anulada. Elas só são inválidas, tá? Não foi anulada, ela só foi inválida. E aí mandaram destruir. Eu não consigo tudo entender ocasião, professor. É uma questão de ocasião. É para pessoa claro. X. Pessoa X é essa coisa, essa entidade que está no comando do Brasil agora. Você entendeu? Os outros, que os presos lá do atentado, é outra coisa, né? Que eles chamam de atentado. Claro. Você entendeu?
Tudo depende do cliente. Né? Com certeza. Ainda bem que o Gilmar Mendes não está nessa parada aí, porque ele seria... E ele vai querer cobrar mais, né? Mas vocês sabem que eu não consigo entender. A prova não foi anulada, só que ela não é válida. E essas provas que não são válidas, elas representaram alguma coisa próxima de 200 acordos de delação, né? Você tem 43 acordos de leniência, que é feito com as empresas, que resultou em 25 bilhões de recuperação de 25 bilhões para os cofres públicos. E segundo a Veja, há um ano atrás, mais ou menos, que saiu essa matéria, né? E depois você ainda teve delação premiada de um monte de gente, aí colaboração premiada de um monte de gente. E só lembrando, meu amigo Silvio, que aí nos Estados Unidos a Odebrecht também foi condenada. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos recebeu dinheiro daqui nosso, desses 25 bilhões eles receberam uma parte. A Suíça recebeu uma parte, porque foi feito por lá. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos está dando uma como é que fala? Para você delatar um prêmio. Sim, está dando um prêmio, um bônus. Um prêmio, para delatar alguma coisa sobre o Odebrecht. Ou seja, eles acham que ainda não terminou, que tem mais coisa por aí. E estão pagando, dá qualquer coisa como uns 20 milhões de reais, mais ou menos, o prêmio que eles estão dando por alguém que dê alguma informação para melhorar essa conduta. Bem, me parece que nós não temos muito mais tempo, né, o Jefferson? Temos mais tempo? Podemos fazer mais algum tema ou temos que parar por aqui? Temos que parar por aqui por hoje, professor. Então tá bom. Vamos então só deixar que o nosso amigo Silvio e o nosso amigo Renato se despeçam dos nossos amigos da audiência, tanto aqui de São Paulo pela Connect TV, como nossos amigos lá da Rede TV do Paraná. Meu amigo Renato, para suas despedidas. Muito boa tarde, professor Pilão, boa noite, boa tarde, bom dia aí para todos os amigos, né, telespectadores da Connect TV, da Rede TV Paraná também. Só para encerrando aqui, agradecendo e vamos já preparando-nos, né, para a próxima semana. Professor, mas sobre essa anulação de prova aí, o senhor que é professor, uma analogia aí, até pobre, mas quando o senhor se anulou alguma prova, né, ela torna inválida, né, uma prova de estudante, você está corrigindo. Se houve invalidação por cola, por qualquer coisa, ela torna nula, não é isso? Nula. Ela não existe mais, né? Exatamente, não existe mais. Então, gente, foi um prazer, Silvio, professor, Jefferson, participar de mais um X da Questão com vocês. Até a próxima. Até a próxima semana. Eu agradeço de verdade, viu, professor, pela oportunidade, mas eu vou continuar aqui com o meu mantra, indignação total com o que acontece no Brasil. Apesar de eu estar longe, mas eu tenho vocês, amigos, tenho familiares, tenho as pessoas, familiar envolvido diretamente nesse caso, e a indignação é completa pela inércia por parte do nosso Congresso, por parte das pessoas de bem no Brasil, vendo esse desfile de 7 de setembro totalmente vazio, ou seja, sem nenhuma representatividade por parte da população brasileira, que é o que esse governo realmente faz no momento, ou seja, ele não tem representatividade nenhuma do povo brasileiro para as coisas que estão acontecendo. E ele está provocando aí só para estar no poder. E o nosso Supremo tem feito aí, às vezes, de executivo, judiciário e também legislativo, o que é muito, mas muito triste. Então só me cabe a dizer que vou continuar indignado e não vejo realmente nenhum futuro brilhante para essa grande nação do Brasil. Viu, professor? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Beleza, mas eu acho que essa é a palavra de ordem mesmo, viu, Silvio? A indignação. E eu acho que o principal responsável pelo que está acontecendo é o Congresso. Porque o Congresso teria que fazer o contrapeso. Não agora, mas já lá atrás, quando eles começaram a bater forte lá no próprio Bolsonaro, né? Eles tinham que ter começado a se manifestar e não deixar que chegasse até onde chegou. Da forma como está hoje é um problema sério. Mas a gente não precisa de ficar preocupado não, viu, Jefferson? Porque nós temos, ontem foi aprovada a mini-reforma eleitoral, por 367 votos contra 86. Contra a candidatura feminina, contra a propaganda eleitoral, transporte gratuito, prazo antecipado de registro, enfim, uma série de coisas que a gente pode discutir na semana que vem. Mas agora, com a mini-reforma, quem sabe as coisas não andam melhor.
Meu amigo Jefferson, com você, só dando o nosso boa tarde, boa noite ou bom dia, em função do horário que você estiver assistindo, para os nossos telespectadores. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Silvio, Renato, Jefferson, boa tarde para vocês.